Paz do Senhor, meus irmãos, estamos iniciando mais um Pod Jovem aqui pela Igreja Assembleia de Deus, bairro Santa Fé, Talmádica Santa Fé. Nessa noite estamos felizes porque Deus ele nos deu a oportunidade de estarmos com um casal abençoado, mas antes de apresentar os nossos convidados, quero apresentar a mesa, né, dos nossos amigos que vão nos ajudar a entrevistar o nosso diretor, Matheus. Boa noite, Matheus. Boa noite, Samuel. Boa noite, todo mundo que está em casa. Prazer mais uma vez estar aqui com um assunto tão importante, convidados tão importante. E vamos lá ver o que Deus tem para nós hoje. Amém. E essa jovem aqui, Ali, essa jovem encontramos aqui, é uma bênção de Deus, a minha esposa, né? O Senhor nos presenteou com ela, essa jovem Andriela. Boa noite. Boa noite a todo o pessoal que está aí ouvindo, que seja uma noite abençoada, né? Que tudo que seja tratado aqui seja para a honra e glória do Senhor. Estamos muito felizes, né, de estar participando nessa noite. E agora nossos convidados, né? O Ali e a Gabi, que são os líderes do Departamento da Família. E desde já agradecer a vocês por ter aceito esse convite, estar conosco, né? E que o Senhor possa abençoar vocês. Boa noite. Boa noite. Esposa, por favor. A paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. O privilégio é nosso, né, estar aqui contribuindo. E como a Andriela comentou, que seja tudo para a honra e glória do Senhor. E que todos que nos assistem possam receber algo da parte do Senhor nessa noite. Eu também quero desejar uma boa noite a todos que estão nos ouvindo, né, a toda a mesa. Obrigado pelo convite, né? Amém. A gente fica muito honrado em poder discutir assuntos tão importantes, né, e tão prioritários no momento em qual a gente está vivendo, né? Então, que o Senhor possa conduzir nós nessa noite, o Senhor possa nos iluminar e que a gente possa trazer um conteúdo que venha abençoar as pessoas também nessa noite, né? Também nossos amigos estão nos ajudando na parte aí da técnica, pedir uma água, eles vão trazer para nós também, né? O Luiz Felipe, o Abner, esqueci o teu nome. A Nicole, Deus abençoe então a todos que estão participando, gente. Hoje nesse podcast, né, é um podcast bem específico para os jovens que estão querendo namorar, né? Nós vamos falar sobre o namoro cristão. Tem muitas coisas que nessa idade, 18, 19, antes até um pouquinho, né, Matheus? O jovem já quer namorar, né? Na minha época, assim, Ali, a gente é um pouquinho mais velho, época de escola era o ficar, né? Você lembra, né? O ficar. A gente que é crente, a gente não pode, né? A gente está repreendindo, a gente só pode ficar orando. A gente só pode ficar buscando a direção de Deus. Buscando a direção de Deus. Crente não fica. Crente não fica, crente só aguarda. Espera no Senhor. A gente queria fazer a primeira pergunta. Como que surgiu para vocês essa oportunidade, o desejo de lidar com famílias, de tratar com famílias, que é o centro da igreja, famílias, né? Qual que foi eu vou me dedicar, qual que foi o primeiro, podemos dizer assim, a primeira, aquele estímulo assim, a partir de hoje eu vou me preparar para essa base familiar? Então, o começo meio da Gabriela foi um começo bem complicado, né? Então, quando surgiu a oportunidade de nós trabalharmos com família e nós entrarmos no Ministério de Casais, foi através da nossa dor, foi através daquilo que nós precisávamos mudar em nós, né? Precisávamos tratar em nós. Então, o início não fui eu, né? O início foi ela, então acho que é mais, né, pertinente que ela fale, porque ela fala nos detalhes, né? Você sabe como é que é mulher, né? E aí ela vai desenrolar melhor isso. Daqui 40 minutos eu faço a segunda pergunta, então. Pode ser. Pois é, né? Não, de uma forma bem objetiva, assim, até porque o propósito é esclarecer as dúvidas, né, em relação aos jovens, mas para que todos entendam, nós costumamos dizer que é um chamado que nos escolheu, né? Não é nós que escolhemos esse chamado. E a gente também acredita que Deus ele nos usa na área que nós fomos moldados. No processo que nós passamos, resumindo para vocês entenderem, nós viemos de famílias, de lares totalmente desestruturados, onde teve adultério, onde teve divórcio, onde teve mentira, tudo de pecaminoso que vocês podem imaginar, é os lares a qual nós fomos criados, né? Mas quando nós conhecemos o Evangelho, quando nós entendemos o plano de Cristo, nós decidimos que a partir de nós isso seria rompido. Que a partir da nossa casa, a partir da nossa história, seria reescrito algo conforme aquilo que Deus planejou, né? Então, foi um processo bem difícil, porque nós, como foi comentado, então, não viemos de lares cristãos, mas
tudo em Deus é possível a partir do momento que você se dispõe a aceitar aquilo que Ele tem. Então, para a honra e glória do Senhor, estamos aí cumprindo aquilo que Ele confiou nas nossas mãos. Então, a partir disso nós começamos a desenvolver. A gente foi atrás de cursos, Casados para Sempre, Pais para Toda a Vida, Homem ao Máximo, Mulher Única. Então a gente buscou ferramentas, né? E através dessas ferramentas a gente conseguiu desenvolver em nós aquilo que Deus queria, né? A gente entendeu a nossa singularidade, então a gente conseguiu entender alguns princípios fundamentais que nos trouxeram base. E essa base fez com que a gente fosse tratado e agora, né, como a minha esposa falou, a gente ajuda as pessoas nas áreas a qual a gente foi tratado. Então isso é maravilhoso, né? Então, tipo, curados para curar. Então Curados pra curar. é bem bacana, é bem legal. Isso aí. Isso aí, o primeiro processo, né? Primeiro a gente é tratado para depois a gente poder curar, né? Paulo, o Senhor disse que é a maldição que parte da terceira, a quarta geração, até que alguém possa encerrar e dizer, não quero mais. Isso serve de escolha, né? Alguém se posiciona. Exatamente. E daí, a partir daquele momento, a família ela tem os benefícios daquele que se posicionou e creu em Cristo, né? Que a maldição ela cai por terra. Glória a Deus. Amém. Também queria perguntar para vocês, quando um jovem deve buscar um relacionamento? Vai lá, pode começar. Tá. O que nós entendemos e passamos nos momentos de relacionamento, assim, que vem alguma dúvida em relação a isso? Porque há uma ansiedade, né? Na juventude hoje, eu comentava com o Matheus antes do início da gravação. Mas o que a gente aprendeu em Cristo? Que antes de querer ser dois, você precisa ser um. Uhum. Porque cada um é singular em Cristo. Então, o que eu preciso entender? O que Cristo tem para mim? Qual é o meu chamado? Quais são as promessas que o Senhor fez individualmente para mim? Porque o erro, muitas vezes, é o jovem pensar que ele, assumindo um relacionamento, ele vai se completar no outro. Mas pessoas não completam pessoas. Pessoas somam na vida de pessoas. Mas cada um tem uma singularidade em Cristo. E isso é muito importante. Ter isso bem resolvido antes de partir para essa preocupação do relacionamento, do namoro e posteriormente, né, o casamento. E é importante, né? Eu gosto muito da Bíblia, quando nós estamos falando sobre singularidade, quando o Gálatas 2:20 vai falar, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então o que isso nos traz à mente? Eu preciso saber quem eu sou em Cristo. Verdade. E eu preciso saber o que Cristo representa para mim. Porque aí então eu vou ter a capacidade de buscar um relacionamento a qual ele não venha me trazer dano. Por quê? Porque eu estou alicerçado em Cristo. E quando eu digo dano é o quê? Esse relacionamento me tirar da presença de Deus. Porque quando você sabe quem você é em Cristo e o que Cristo é para você, você não vai ter problema de você entrar num relacionamento, buscar um relacionamento, entender que esse relacionamento não é para você. Né? Então a gente tem que dar o tempo, né, de entender quem a gente é para depois a gente amadurecer a ideia de entrar numa vida a dois, de buscar um relacionamento, de entender quem é a pessoa certa, né? Conhecer a pessoa, né? Exatamente. Porque o fato de você saber quem você é em Deus, você não vai ficar dependente de uma questão emocional, você não vai ficar dependente, né, de algumas situações que te possam tirar da presença de Deus. Eu acho que para você buscar, né, quando um jovem deve buscar um relacionamento, é quando ele está decidido, eu sou assim, Cristo é isso para mim, né, a palavra de Deus representa isso para mim, e eu vou buscar um relacionamento porque agora eu quero, né, ser a outra metade da laranja de que alguém precisa, né? Porque como a minha esposa falou, a gente é singular. Então se eu sou singular, eu tenho qualidades que vão somar ela. Somar. E ela tem qualidades que vão somar a mim. Então nós precisamos buscar de Deus e entender quem é a pessoa certa. Qual a direção? O que eu acho, não te interrompendo, mas já Vai lá. que nem o Jô Soares, né? Interrompe os entrevistadores. Eu acho interessante também o mesmo propósito, né? Vocês estão nesse mesmo propósito, vocês dois têm mesmo. Fico pensando, eu e a André somos casados desde novos, a gente já trabalha na obra de Deus. E eu sempre falo para os jovens quando tem esse interesse de namorar. Eu penso assim,
tu tem que ter alguém que tem o mesmo propósito que contigo. Exatamente. Né? Para não ter o jogo desigual. Daqui um pouquinho eu exatamente. falo assim, ó. Eu e a Andriela, quando a gente sai bastante para tocar, eu toco e ela canta. Então um completa o outro. Sim. Daqui um pouquinho tu vai trazer uma pessoa para conviver contigo que ela não tem nada a ver contigo. E muitas vezes os jovens se envolvem por, quem sabe, por um apego emocional com alguém, só pra, eu vou porque ele é bonito, porque ela é bonita, mas não foi mais além, né, Matheus? Não foi mais além, assim, será que essa pessoa daqui a 10 anos, quando a aparência física não for mais a mesma, será que ela vai também estar comigo, ela vai, né? Um pouquinho, e hoje a gente somos novos, bonitos, né, Matheus? Falo por mim isso. Somos bonitos, mas daqui a 20 anos. Exatamente. Então, o buscar é você saber. Felipe né, riu ali quando eu falei que nós somos bonitos. É a base. O buscar é você saber quem você é em Deus, o que Deus representa para você. Porque você não vai ter problema. O grande problema é essa questão emocional. Aí o que falta em casa, você vai querer suprir na outra pessoa. Né? Questão emocional, uma falta de paternidade, se chegar alguém e mencionar uma palavra bacana para uma menina, dar uma atenção, cortejá-la de uma maneira a qual tire ela da zona de conforto dela, provavelmente essa pessoa, esse jovem vai ganhar o coração dessa menina. Porque ela não recebeu isso. E da mesma forma a gente tem a questão dos meninos, né? Então a gente tem essa aceleração do quê? Eu preciso buscar um relacionamento. Não, você precisa buscar o seu relacionamento com Deus. Depois de você buscar o seu relacionamento com Deus, você vai ter estrutura emocional, porque você vai tratar suas feridas, porque a palavra vai te confrontar, e aí você vai ter capacidade de começar um relacionamento da maneira correta, nos princípios, na base. Então, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito um relacionamento cristão, né? O mundo de qualquer maneira. Você fica com uma pessoa aqui, você fica com outra pessoa lá, você deixa laços emocionais aqui, você deixa laços emocionais lá. Não. No princípio, na base cristã de um relacionamento, quando um jovem deve buscar, é quando ele sabe quem realmente ele é. E saber quem você realmente é faz total diferença no mundo de hoje. Porque aí você não vai barganhar aquilo que Deus deu para você. Se esta mesa é para você sentar, você senta. Se não é e a oportunidade talvez possa te tirar da presença de Deus, você não vai sentar aí. Porque você sabe aonde você quer chegar. Então isso é importantíssimo. Verdade. Tu citou os relacionamentos de hoje em dia, Allen. Sim. E a gente vê muito aí fora que a imagem do casamento ela está sendo, vamos dizer assim, criminalizada. O casamento está sendo tratado como uma prisão, como algo assim terrível. Constituir família, ter filhos, está sendo marginalizada essa imagem. A gente, como cristãos, a gente sabe que isso é algo que vem de Deus. Deus quer que a gente constitua a família. Exatamente. Então, como é que a gente pode, não vou dizer colocar, mas auxiliar na mente dos jovens de hoje em dia que o casamento não é esse mal todo, que o casamento é algo divino, é algo que provém de Deus? A grande questão é qual modelo você tem em casa. Né? Qual a base da sua casa? Pai e mãe. Você vai modelar pai e mãe. É a sua referência de casamento, é a sua referência de imagem e semelhança de Deus. Se seu pai é cristão, então, e sua mãe é cristã, o peso ainda é muito maior. Porque eu vou ter que, a minha questão, Gabriela, né, trazendo para nós, eu vou ter que amar a Gabriela como Cristo ama a igreja. E a Gabriela vai ter que ser submissa a mim, né? Assim, né? Como eu amo ela. Então, como é que eu vou amar minha esposa? Né? Ou como Cristo ama a igreja? Deu a vida por ela, se entregou por ela, fez toda aquele caminho até a cruz. Esse é o amor, né, que nós demonstramos à esposa. E como é que a esposa é submissa? Simples. Quando você demonstra a empatia, é normal. Ela vai dedicar o melhor dela, porque você está dando o melhor para ela. Só que a grande questão é a modelagem do que você tem de referência. A gente não tem referência hoje. Acho que os papéis se inverteram muito. Exato, a gente não tem referência. Vê hoje um homem que era para ser a base da família, o homem está deixando essa base para a mulher. Exatamente, a não mulher. Não que nós somos machistas, não isso, não, mas a isso. Bíblia não é machista. Ela a Bíblia foge é muito um pouco feminista. do sacerdócio, né? Que o homem, ele é o sacerdote, mas o homem muitas vezes ele se omite da responsabilidade que tem. E daí sim a sociedade ela muda. Né? A sociedade ela acaba não tendo uma ligação com a Bíblia. E aí vai impactar onde? Vai impactar nos jovens. O conceito de machismo e feminismo foi invertido na sociedade. Sim, né? exatamente. Aí o pessoal ataca muito a Bíblia, porque a Bíblia é machista. Não, se for olhar a fundo, ela resgata a essência da mulher.
Cristo vem da mulher para resgatar a essência, para trazer novamente a dignidade da mulher. Então, tudo leva. Quando a palavra fala, quando nós falamos agora, que nós devemos amar nossa esposa como Cristo amou a igreja, simplesmente dizer assim, cara, você é líder, você é sacerdote, então você pega a sua esposa e tudo que é mais importante é a sua família agora, é a sua casa. Cuida dela. Só que a gente não tem visto isso. E como é que nossos jovens vão modelar? Né? Aí dentro das nossas igrejas, infelizmente, dentro das nossas igrejas, o que está acontecendo? Casa e separa e está tudo certo. Não se tem mais um temor. Aí como é que eu vou explicar para você jovem que está começando uma caminhada e quer construir uma família, de que você tem que cumprir princípios, que você é líder, que você é sacerdote, que você precisa buscar uma qualificação, ou você precisa posicionar em Deus, que é mais importante que uma qualificação, que Deus vai te dar a direção, a sustentabilidade e o caminho. Por isso que Mateus vai dizer, buscai primeiro o reino dos céus. Se os jovens de hoje entrar com a mentalidade de que primeiro é o reino, o resto vai ser muito mais fácil. Muito mais fácil. Porque quando você busca o reino, você vai buscar a imagem e semelhança de Deus. E não tem como você ser imagem e semelhança de Deus e isso não repercutir dentro do teu lar. Não repercutir no teu estilo de vida. Então isso vai dar frutos. Vai dar frutos. Então o que o mundo faz? Ele distorce a visão. Que nem nós comentamos agora. A mulher sai, porque daí o homem às vezes não tem a base, ou a base deu errado, né? A base vem diferente. Então vou modelar quem? Não tenho quem modelar, vou modelar lá fora. Eu vou pegar o padrão mundano. E o padrão mundano está mostrando o quê? Eu posso ficar com você aqui, eu posso ficar com outro ali, eu posso ter um filho aqui, o outro criar o meu filho. Não. O padrão cristão é o quê? Eu caso com a minha esposa, eu tenho um namoro na base, eu caso com a minha esposa e a partir daí então nós começamos a desenvolver a nossa família. Né? Eu aprendo com ela aprende comigo e nós desenvolvemos isso. Só que não o quê? O que está acontecendo agora? Não, então eu vou casar com você. Se não deu certo, eu posso tentar com outra pessoa. Só que se você não tratar a parte que não está dando certo em você, você vai chegar em outra pessoa e você vai estagnar na mesma questão. E você não vai conseguir desenvolver a partir dali. Aí você casa uma, você casa duas, você casa três. E o problema é a tua pessoa, não. O problema somos nós. Por isso que nós temos que tratar primeiro nós, o nosso emocional, o nosso estilo de vida, a nossa herança, o nosso legado. Que aí transforma toda a nossa maneira de viver. Porque se você vem de um lar onde a mulher era líder, que nem no meu caso, minha mãe era líder. Então ela saía, ela trazia provisão, ela arrumava isso, ela arrumava... Quando eu casei com a Gabriela formada pela mãe, potencializada pela mãe dela para ser uma mulher, né, preparada para o mundo, independente, aí casa com a Ali, que vem de um lar onde a mulher também tomava conta. Aí como é que dá certo o nosso casamento? Tanto que deu problema. Eu não modelei, eu modelei a minha mãe. E aí chegou um ponto que nós conhecemos a palavra confrontou, aí o que faz? Ou eu busco conhecimento ou eu abandono o barco. Algo interessante, só acrescentando nisso que você falou. Devido a esse processo de criação que nós tivemos, que ele comentou, a mãe dele tomava a frente da casa e eu fui preparada para, como diz no mundo, não depender de homem. Eu fui forjada para isso. Quando nós casamos, no início estava tudo certo. Estava muito bom, porque daí eu tomava a frente, eu liderava e ele só acatava. Ele trabalhava, entregava o dinheiro na minha mão e era isso. Eu fazia como eu queria. Só que para você ver que no final, a mulher ela vai clamar pelo plano original de Deus. Porque chegou um momento que eu cansei. Porque a minha essência não era essa. O que Deus projetou não era isso. Deus não fez suporte para a mulher, essa parte. Exatamente. Aí chegou um momento que eu queria um ombro para repousar. Porque eu estava cansada. E ele não sabia exercer isso. E aí, ao padrão mundano, o que era mais fácil? Separar. Começa do zero. Mas por isso que nós falamos que nós decidimos em Cristo romper tudo isso e viver aquilo que Deus tinha para nós. E foi comentado também sobre os movimentos feministas e tudo mais. Esses movimentos, é claro que é algo satânico da parte do inimigo, porque elas vivem a criar buscar leis, buscar métodos de proteção, mas se declaram autossuficientes. Então, por que buscar tanta proteção se elas se declaram autossuficientes? Tudo clama pelo plano original de Deus.
A mulher, ela precisa de uma segurança, ela busca a segurança. E quem fornece isso? É o Deus e depois o homem, é isso, exatamente. Tudo certo? Tudo certo. Beleza. fazer uma pergunta em duas partes para vocês. Pode fazer. Depois a Andrela faz mais uma pergunta, mas quero fazer uma pergunta em duas partes para vocês. A gente tem muitos jovens aí que estão iniciando essa... E adolescentes, eu digo assim, que hoje o jovem e o adolescente, eles estão mais, né, podemos dizer assim, com mais informação, tem mais informação na palma, na mão. E antigamente tem brinco com os meninos, né? Antigamente, quando eu começava a namorar, era Orkut ainda, né? Era tempo. MSN. Hoje em dia MSN. Hoje em dia. Aí mandava mensagem, não tremia a tela. Pra chamar atenção. Hoje em dia. A gente tá velho, hein? Tamo velho. Hoje em dia é o WhatsApp, é o Instagram, é o Tudo mais Facebook, rápido, tudo né? mais fácil, né? Então o jovem ele tem essa informação. Mas eu pergunto pra ti, depois ela também pode responder. O que observar no jovem? Eu sou o jovem que vou namorar agora. O Andrela é a jovem que vai namorar agora. O que é a jovem e o jovem, no caso, eles têm que observar? Esse é o meu possível pretendente por um noivado, por um casamento. Quais são as podemos assim, as especificações, né, que o jovem tem que ter a olhar assim, eu preciso ter um jovem, claro, que serve a Deus, mas além de servir a Deus, ele tem que ser um sacerdote, temente a Deus. Qual tu falou, qual que tu diria assim pro jovem escolher uma menina e ela depois pro menino? Primeiro passo, temor a Deus. Então, antes de qualquer situação, a Wally apaixonou pela Gabriela. A Gabriela é crente, o Wally é crente, são cristãos, tudo certo. A Gabriela ama o Senhor? Ok, Gabriela ama o Senhor. A Gabriela vai me aproximar da presença do Senhor? A Gabriela, no seu dia a dia, ela honra o pai e mãe? A Gabriela, no seu dia a dia, exerce o seu caráter, mesmo longe de mim? Então, são algumas coisas pequenas, mas bem pontuais, porque honrar pai e mãe é base. Primeiro mandamento com promessa. Primeiro mandamento com promessa. Então, se você honra teu pai e mãe, você não vai ter um problema de honrar um futuro esposo ou esposa, né? O que a gente vê hoje? Os jovens olhando muito a questão externa. É bonitinha, é isso, é aquilo. Aí casa, dá 2 anos e separa. Por quê? Porque a pessoa nunca o levou para perto de Deus. Outra coisa importante que parece coisa de antigo, mas é algo muito importante a se colocar nisso, é você ir até a residência, né, do pai, da menina, com o pai e a mãe, e ver a forma de como ela trata, a forma de como ela desenvolve. É você acordar cedo e ir lá. Será que vai acordar uma princesa? Provavelmente não. Será que vai acordar um princeso? Não vai! Um príncipezinho ali? Não vai acontecer. Vai acordar um dragão, mais fácil. Você vê isso, você entender. Você conversar com os pais dessa menina, os pais desse menino, para você ver qual o legado. Quando eu digo legado, é o que tem dentro dessa pessoa, né? O que os pais instruíram, qual o estilo de vida. Para quê? Para ver se encaixa com você, né? E quando eu digo encaixa, é para você entender, meus padrões são esses, os padrões dessa pessoa é totalmente diferente. O meu estilo de vida com o simples está tudo certo, mas o estilo de vida dela com o simples não vai dar não. Mundos diferentes, né? Mundos diferentes. A Gabriela veio lá da roça, lá do interior, então ela acostumou a plantar, regar, esperar o tempo da colheita e tá tudo certo. O Ali já é de Caxias do Sul, então passa no McDonald's, tá tudo certo, tudo rápido, já compra tudo pronto. E aí, exatamente, e aí como é que eu concilio isso? Como é que eu faço isso dar certo? Se o meu estilo de vida é diferente, o meu legado é diferente, a minha herança é diferente. Então isso é importante, você fazer tudo isso, você fazer que nem a Gabriela fez, né? A Gabriela fez uma carta para Deus e apresentou, cara, a pessoa assim, tal, dessa maneira, do jeito dela, no tempo dela, e aí ela pegou a carta e a gente olhou e disse, opa,
Então essa pessoa era eu disse, que legal, foi sortudo, glória a Deus, né? Só que isso a gente fez quando era mundano, uma honra, né? Mas para nós cristãos não tem como, gente. É olhar caráter, é olhar estilo de vida, é olhar a base, porque provavelmente se a pessoa que você vai começar um relacionamento, ela tem muitas feridas, ela vai potencializar isso em você. E aí você vai ter que ter estrutura para sanar. Vou tirar ela da casa dos pais dela, vou tirar ele da casa da mãe dele. Então, na casa da mãe dele, ele tem comidinha quente todo dia. Chega um dia para ela lá na casa da mãe dela, avisa a mãe dela, eu vou almoçar. Bota ela fazer o almoço. Quero ver se ela cozinha bem, pelo menos, né? Faz ali um almoço simples, mas que, né? Porque hoje tem menina que não sabe fritar ovo. E aí os caras casam e falam, mas eu não sabia. Não tem como devolver, cara. Agora faz acontecer. Não é que nem a Shopee veio errado, pode devolver no Mercado Livre. Não tem isso. Só que a gente tá tratando como fosse assim. Mas daí ela foi criada pelo pai, toda princesa e tal. E você foi criada no meio do monte de ogro. Ela espera que você dê amor. Mano. Você vai puxar uma marreta e, se duvidar, vai errar uma marretada nela. É verdade. Criação. E aí tu vai, daí, depois eu transformo ele. Isso é uma falha grande. Depois eu transformo, transforma nada. Ninguém. Você não transforma ninguém, quem isso transforma é uma coisa bem interessante, que tu falou, que é um grande erro que tem acontecido durante, não é de hoje, não é de amanhã, e não vai acabar, infelizmente, do jovem cristão ou da jovem cristã se envolver, né, com relacionamento fora da igreja, dizendo, não, ele vai vir para a igreja e eu vou ganhar para Jesus. É um alerta para vocês que estão assistindo. A grande tendência é que você vai para o mundo também com ele. Não, a grande tendência não. É quase certo que tu vai para o mundo, tu não vai ganhar ele para Jesus. Não vai. É muito difícil, é muito difícil. Às vezes acontece, mas é muita realidade. E uma das principais situações da pergunta, se essa pessoa vai respeitar os teus limites. Os teus limites. Isso é muito importante. Os teus limites. O menino sabe que para ter algumas situações antes do seu casamento, ele precisa observar e cuidar. O que acontece? Nós homens, infelizmente, era para nós dizer assim, o nosso limite é até aqui, a gente tem que manter um padrão cristão, santo, e aí depois a gente fala sobre isso. Mas não está acontecendo. As meninas estão posicionadas dizendo assim, pera aí, calma aí. Né? As meninas estão colocando limite, sendo que nós, homens, deveríamos pôr limites. Nós colocarmos, né, limites aqui, isso a gente pode, isso a gente não pode, isso dá, isso não dá. E nós, homens, pegarmos essas mulheres e dizer assim, meninas, você vai ter um homem do teu lado. Aí as meninas estão sendo colocadas na parede, às vezes com as emoções totalmente destruídas, porque não tiveram uma base, e sendo pressionadas a quebrar os seus limites. A questão da prova de amor. Exatamente. Você me ama? Nossa, então, muito bom isso. Você me ama? Então, o ato de ela dizer que te ama é dizer assim, eu te amo, e por isso nós não vamos passar limites. Tá difícil isso, hein? Tá difícil. Raridade. Tá difícil. Infelizmente, a gente tá nessa situação. Põe aí, ajuda nós. Fala aí. Depois de toda essa explicação, agora, pra mim acrescentar alguma coisa. Agora, o que o menino deve olhar pra menina num casar assim, não ser só o rosto. O Abel tá ali, pensando o que eu vou... Oi, Abel. Pode falar. Ele deve ver... O Ali falou quase tudo, né? Mas ele deve ver o que é importante pra ele. Por exemplo, algo que eu sei que chamou bastante a atenção dele no nosso namoro é que eu gosto muito de cozinhar, né? Então eu acredito que Deus usou isso como ferramenta para unir o propósito ali, porque eu peguei pela barriga, foi com a comida mesmo. E os teus pais trabalhavam com casais, já deve ter escutado isso. As brigas que a gente chega para resolver no casamento é o quê? Porque na casa da minha mãe tinha feijão novo, tinha salada de maionese nos domingos e ela não sabia que ela não gostava de cozinhar.
não sabia que ela não sabia fritar um ovo, entende? Ah, porque ele não escova os dentes de manhã. Brigando pro problema de higiene pessoal. Besteira, né? Besteira. Besteira. Então, assim, essas coisas têm Não sabia que oportunidade. tinha que escovar o dente de manhã, mas Fica a Essas dica. coisas têm oportunidade de Ah. perceber no namoro. Você de virar um- receber no namoro. A higiene Exatamente. é importantíssimo, né? Importantíssimo. Puxa. depois que o caso não é só sábado em tomar banho, olha, tem que ir durante a semana. Exatamente. Não é só quarta e sábado, todo dia. Aham. Vou aproveitar antes de casar, então. Exatamente. Isso. Respondido? Respondido. É que é bom, né? Vai entrando nas questões e tu vai desenvolvendo. É isso aí. Vamos lá. Matheus. Gente, a gente tava falando do que observar, né? Aham. Pra entrar. E se caso eu entrei numa furada, o que eu tenho que observar pra sair desse relacionamento? Porque talvez vai ser um casamento doente, vamos dizer assim, vai ser um casamento que vai levar à ruína, que nem a gente tava falando. O que eu tenho que observar pra botar um ponto final nisso e fugir? No namoro. Isso, né? No namoro, o bom é que você tá namorando, então você tá conhecendo. Então você tem a liberdade ainda de tomar essa decisão. Porque depois de você fazer aliança, não tem mais como recorrer, não. Tá? Esse negócio que por isso, por aquilo, tem respaldo, a Bíblia não nos dá respaldo. Aí pega a sua cruz e isso- siga. Exatamente. Então, por isso do No namoro. começo é a chama flor gloriosa, depois é não, livre, não né? é errado. Eu conheci uma menina, eu achei que era porque o nosso coração é enganoso. Pode acontecer, tá? A gente é humano. A gente pode deixar as nossas emoções algumas vezes vir à frente e é importante a gente entender isso. Mas o fato de você saber quem você é em Deus já muda muita coisa. Vai diminuir o erro 90%. Né? 90%. Porque quando você fala, como eu faço para sair de um relacionamento assim? Você vai orar. Você vai, né? Como você orou para entrar, você vai orar, pedir direção a Deus. E, infelizmente, essa situação não cabe, né? Eu preciso de alguém que me leve a Deus, né? Eu preciso que você desenvolvesse isso, infelizmente, né? Não aconteceu. A minha realidade é totalmente diferente da tua realidade, né? A gente entender isso, porque o namoro é exatamente para isso, gente. Para depois não dar escândalo. E algo bem importante Pode- nisso, pode complementando colocar. também, é o caráter, né? O caráter. A honra. Porque muitas vezes, como tá muito interessado, tá apaixonado, tá com frio na barriga, vai lá, pede a mão pro pai da menina, conversa com os dois, faz uma janta, uma cerimônia, e depois pra sair, vira as costas, manda uma mensagem pro WhatsApp. Da mesma forma, principalmente nós homens, como fomos homens para entrar, vamos ter que ser homens para sair. Infelizmente a sua filha aqui, ali, com certeza ela tem algumas situações, ou o menino aqui ou ali, né? Porque às vezes a menina acha tão bonitinho, nossa, tão arrumadinho, mas não levanta para trabalhar. Se o pai e a mãe não chamar, não vai trabalhar. Então você acha que esse cara vai ter responsabilidade de cuidar dessa menina? Cara, eu tenho 2 filhos homens. Eu tenho que forjar esses 2 filhos homens para que a moça com que eles casar, se ela vir com um problema, eles resolvam esse problema. É isso que eu tô forjando dentro de casa. Aí quando eu disse pra Gabriela, tive 2 filhos homens, bem mais fácil de criar, né? Nossa, bem faceira, né? Disse, porque eu queria uma filha menina, né, e tal. Aí Deus, não, vou te dar 2 filhos homens. Daí eu entendi, eu disse, cara... Mas é uma mentira dizer a menina não é bagunceira. Isso é uma mentira. Porque, olha só... Esse mito aí tá desvendado. Mais calma, menina, mais calma. Não. Porque pensa comigo, eu tenho 2 meninos, né? Aí a minha responsabilidade é o quê? É mostrar pra eles a forma como eu trato a mãe deles. E eu não posso inventar isso. Eu tenho que viver de forma natural, mas eu preciso formar eles pra quê? Porque a menina que ele casar não vem pronta, então ele projeta, ele ajuda. Porque é isso que o marido ele vai prover, né? Levar até a Deus. É isso, ele vai levá-la até Deus. Mas a escolha não foi essa, talvez eu poderia ter escolhido melhor. Eu vou ensinar eles a dizer, escolheu errado ou escolheu bem, vocês têm a opção de fazer dar certo. É pela palavra. A gente não ama, gente. A gente aprende a amar. A gente desenvolve um relacionamento. E isso é importante dizer, tô apaixonado. Sim, vai dar 2 anos, vai acabar o casamento. Às vezes nem isso, né? Nem isso.
Aí, agora eu tô aprendendo. E a Gabriela, a gente se apaixonou, tal, aconteceu, só que aí o que a gente faz? A gente mata um leão por dia para fazer nosso casamento dar certo. E é isso que os jovens precisam entender. Casamento não é brincadeira. Real, então preciso projetar homens que venham ser líderes, sacerdotes, que vão prover, que vão cuidar da sua esposa, mas eu também preciso que os pais de meninas, eles projetem meninas que saibam cuidar da sua casa, que saibam potencializar o seu marido. Hoje nós temos uma vida diferente, eu e a Gabriela? Temos, mas por quê? Porque a gente entendeu os nossos papéis, ela recuou, eu potencializei. Um foi se moldando ao outro. Um foi se moldando ao outro, e se moldando à palavra, porque tem princípios da palavra que passa despercebido, né? Então, vai dar para terminar o namoro? Sim, você tem a oportunidade, o namoro é para isso. Agora, casou? Esquece. Aí a forma de como vai ser bem singular, vai ser conforme o que você viveu. Qual a sua expectativa em cima daquele relacionamento que não foi suprido? Qual os seus princípios que você não abre mão, que não foi suprido? E é isso aí. Aí já no casamento, vai aprender princípio, vai fazer com que suas expectativas dê certo, porque vai ter que dar certo. Cristo fez para dar certo, Deus fez para dar certo, não fez para dar errado. Então a questão é a gente daí buscar ferramentas. E ferramentas tem, né? Tem. Então a gente não pode Falta dizer... de disposição. Falta de disposição. Mas aí eu vou lutar. A Gabriela lutou. Eu não queria. Deu certo. Então a gente acaba jogando a toalha por pequenas coisas, né? Aí depois de 10 anos de casado foi dizer que acabou o amor. Depois de 5 anos, 2 filhos, 3 filhos... Não era isso que eu queria. Eu ia falar isso. Uma vida eu abri a boca pra falar. Uma vida construída não era isso que eu queria. Não. Sério que não queria isso. Depois de 3 filhos, tudo que aconteceu. Né? Então, eu tenho medo de dizer isso, mas vou falar. Jovens, aproveitem a fase do namoro para entenderem essa situação e essa oportunidade que Deus está dando para vocês. Mas não é que nem carro, né? Test drive aqui, test drive ali. Exatamente. Vou testar, vou fazer isso. Não. Bem colocado. Bem que a minha esposa colocou. Direcionado. Fiquei com hoje, fiquei com outra manhã, Quando vê, tá com 10 meninas dentro da igreja. Né? Bem isso. E aí? Daí é o Abraão com daí Salomão. Questão de sabedoria. Tu já tem um padrão de mulher que o jovem já tem um padrão, né? Ou trazido ou né, modelado por dentro de casa ou modelado fora. Você vai ter o padrão. Como o homem também vai ter o padrão. E inconscientemente isso aí vai despertar. E você vai ver qual é o estilo de mulher, qual é o estilo de homem. E aí você vai ver o que é, o que não é pra você. O que encaixa, o que não encaixa. Então aproveitem, mas não saiam achando que você pode ficar com todo mundo. E não é assim que funciona também. Teu caráter, teu princípio, né? Tudo que você possui, tudo que a palavra diz, em primeiro lugar. Viu como ele fala mais que eu? Fala, né? Eu falo. Ele fala muito. Ele fala bastante. Se me dá liberdade... Foi criado pela mãe, por isso que... Criado pela mãe. A mãe fala pra caramba. Nossa! E outra questão também que no casamento já é uma questão bem difícil, que é a questão da traição, né? E dentro de um namoro, será que é possível, assim, haver o perdão por uma traição? Se a gente for pra Bíblia, né? Pra Bíblia. Nós devemos perdoar todas as ofensas. Só que na questão específica namoro, que é o que está sendo tratado aqui, você perdoa, porém você deve avaliar se você deve seguir o compromisso de uma aliança com essa pessoa, porque o perdão é diferente nesse caso. Você tem que perdoar sim, porque é mandamento bíblico, né? Mas seguir com essa pessoa... A perca de confiança, né? A perca de confiança, porque se a pessoa teve dificuldade de honrar algo inicial que ainda não estava fundamentado totalmente, né, em um caráter de aliança, do próximo passo que é o casamento, imagina no dia a dia com os problemas, com as dificuldades, com os desafios, com os filhos, com o cansaço. É verdade.
vai ser muito fácil de Vai ser romper. muito fácil. Nossa. Muito fácil de você ser passado para trás. Infelizmente é uma verdade, né? Tu fez uma vez, é bem possível. Deu certo, não descobriu, acabou, cara. Só que aí a Bíblia vai falar assim, né, que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. E aí a gente entra num modo generalizado dentro da igreja e a gente entende por que a nossa igreja não prospera. Espiritualmente e financeiramente. Porque a gente tem muito pecado escondido. E a questão não engloba em salvação, porque Deus vai te perdoar, mas engloba na terra, gente. A prosperidade. Você tem noção disso? Então, quantos jovens casam com imoralidade sexual, porque cometeram antes do casamento, e acham que está tudo certo? Porque daí fizeram, aí casaram, e não. Você vai ter que arrepender. Você vai ter que confessar isso. Você vai ter que deixar isso para trás. Né? E aí então você tira a legalidade do mundo espiritual para você conseguir viver. Né? Okay? Essa é outra pergunta. Eu sei. Só que eu me empolgo. Eu sou auxiliadora, por isso que eu ela me auxilia, cara. Auxiliadora. Glória a Deus pela minha esposa. Então, a gente aprofundou uma situação que mas assim é bom, assim, tem mais umas. Vai lá. Vai lá, Matheus. Vou fazer uma pergunta, eu fiz uma direta pro Ali antes do início, eu fiz uma direta pra ti agora, Gabi. Como que a gente, tanto o menino como a menina, pode criar uma mente, assim, vamos dizer, fortificada para lidar com brigas no relacionamento? Tanto com ciúme, briga por pensamentos opostos ali. O que a gente pode fazer para lidar com essas situações? As pessoas às vezes pensam que relacionamento tem uma receita, uma fórmula mágica que... Gente, não existe isso. Respondendo assim, resumindo a tua pergunta, que eu sou mais objetivo hoje. Oração, conhecimento da palavra e como que você resolve conflitos, discussão, ciúme, que também está colocado, está listado nessa pergunta, né? Fruto do espírito, domínio próprio. Conflito, o que deve prevalecer é o domínio próprio. Aí você não peca contra Deus, você não peca contra a pessoa que está envolvida e não coloca a tua salvação em risco. Quer acrescentar? Não. Acho que... Eu sou objetiva. Por isso, casados para sempre, essa lição eu olhei. Casados para sempre, É importantíssimo. É importantíssimo para mim os jovens fazer o ONI, né? O curso preparatório de noivos. Para você não entrar errado. Se você já está errado, antes de você iniciar a aliança, você já alinhar tudo. Aí você entra com um casamento limpo, né? Puro. Aí você desenvolve diferente. É muito bacana isso. Falar em casamento, qual que é o jovem que começa a namorar, né? Tem um noivado e o casamento. Existe um tempo assim, é 2 anos de noivado, é 1 ano de casamento, depois um tempo específico. Como que o jovem deve planejar casar? Eu vou casar agora, já tem tudo pronto, agora eu vou casar, ou como é que tu diria? E junto nessa pergunta também, qual a melhor idade para começar a namorar também, né? Essa pergunta é polêmica. Isso é polêmico. Essa é polêmica. Eu disse pra minha filha com 40, eu não sei se ela vai aceitar. A Gabriela disse pros meninos que com também uns 30 tá tudo certo. Tá tudo certo, né? E se a Felizarda atender as demandas da mamãe. Ele tá brincando. Não, tô brincando. Não, na verdade, eu acho que não existe um tempo. Existe um limite, claro, com certeza. Não tem um tempo, que vai ser bem singular de cada pessoa, de cada casal, né? O Ali e a Gabriela namoraram 2 anos e aí desenvolveram, noivaram e vão casar. Só que a questão que fica soando é a questão... Se eu ficar 5 anos, eu vou conseguir ficar 5 anos obedecendo os limites? Mantendo a santidade? Mantendo a santidade? Nossa, difícil. É difícil. Então essa é a questão. Talvez para alguns 2 anos tá tranquilo, 3 para desenvolver, comprar um apartamento, guardar dinheiro. Para alguns 1 mês, exatamente. Alguns vai ser 1 mês. Por quê? Porque o desejo vai aflorar, vai dar algumas situações. Então o limite é até onde você não vai pecar contra Deus, nem contra o seu cônjuge.
Porque a partir do momento que pecou contra a palavra, contra Deus e pecou contra o seu cônjuge, acabou, né? Aí já não tem mais limite. A idade. Gente, creio eu que ficou maior de idade e você entende que tem uma responsabilidade, você quer construir uma família, ok, construa a família. Mas veja primeiro se você tem como sustentar essa família. Se você tem como, né, cuidar do emocional dessa família. Se você tem como fazer com que essa família fique na presença do Senhor. Isso é importante. E se as suas perguntas foram respondidas, né? Volta para aquela Exato. questão que eu devo observar. Tem todas as respostas, daí pode partir para essa parte estrutural. Exatamente. Mas aí o que você vai fazer? Você vai fazer um plano. Tá, o meu plano de conquista dura 5 anos. Mas o meu plano carnal não vai deixar de 5 anos. Então, quem eu sou em Deus? Antes de eu partir para essa situação. E muitos querem namorar para fugir também. Exatamente. Fugir de casa, fugir dos problemas, fugir dos pais. Exatamente. Né? Só que E às vezes acabam caindo numa situação pior ainda. Né? Pior que a casa dos pais. Pior que a casa dos pais. Aí quer voltar, não quer voltar pros pais, mas também não quer ficar no relacionamento. Exatamente. Fica aquela gangorra. Vou pra lá, vou pra cá. Porque a gente diz da questão de você saber... você tem condições. Por quê? Vai ter momento que uma vez ou outra teu pai também vai te auxiliar. Mas você cortou o cordão umbilical. Aí você vai casar com uma menina ou vai casar com um menino que a mãe dele vai ter que estar fazendo comida para ele e o pai da menina vai ter que estar sustentando a menina porque você não tem capacidade de cuidar dela. Mas daí a gente se ajeita, não tem problema, não ajeita nada. Se começou errado, vai terminar errado. A tendência é dar tudo errado. A tendência é dar tudo errado. Então, veja bem, meu estilo de vida é esse, cabe com o dela, ok, eu ganho isso. Ela vai fazer isso, aí eu vou aprender um pouquinho de princípio bíblico, vai entender que a mulher, pela palavra, deveria ficar em casa, você deveria sair, buscar um mantimento, né? É o padrão bíblico, mas não é o que acontece hoje, né? Aí a mulher, você traz o provimento, a mulher cuida, divide bem, faz acontecer, vai fazer um arrozinho, não vai colocar meio saco de arroz numa panela, vai colocar uma quantidade mulher econômica, né? Exato. Administradora do lar. A mulher administradora, exatamente. Pode fazer caviar no almoço, todo dia não dá, né? Todo dia não dá. Mas se tem condições, come caviar todo dia. Não tem problema nenhum, dá o melhor pra tua casa, né? Porque o que a gente vê hoje? A mulher é independente, então vai buscar o cenário lá fora. Cara, só que daí acaba sobrecarregando. Isso é uma coisa mulher, que cara, quando a gente casa novo, né? Eu e a André, a gente tinha esse problema. Agora a gente não tem tanto. Mas a gente tinha. No começo do namoro a gente tá naquela emoção, né? A gente faz aquelas compras enormes. O rancho. E daí no dia 15 em diante a gente começa a comer só ovo frito, arroz, aquela massa instantânea lá. Vocês são muito fitness. Miojo. A gente faz muito jejum. Só que isso é importante, cara. Porque planejar, né? O mês. Planejar a sua vida. Que nem aconteceu comigo e a Gabriela. A gente em 7 meses casou. 7 meses de namoro. 7 meses de namoro, juntou as nossas tralhas lá e vamos fazer acontecer. Só que começamos tudo errado. Aí nunca prosperemos. É uma realidade. Nunca aconteceu. Nunca deu certo. A gente sobrevivia, né? Sobrevivia. Aí quando a gente aprendeu o padrão bíblico, e isso é importante, quem está nos ouvindo hoje, entender que o padrão bíblico é para ser colocado em prática e a gente fez isso, mudou o jogo. Eu era um homem totalmente sem perspectiva, frustrado, não sabia o meu lugar. Aí quando a gente entendeu a base, a gente inverteu. Aí que ela supria, ela ganhava mais, ela supria, tava tudo bem pra mim, como a gente falou antes, né? Ela sempre ganhou mais, o que eu ganhava eu dava pra ela, paga aí o que não, tudo certo. Aí chegou um momento que Deus disse assim, tá, vamos inverter esse negócio então, né? Aí a gente inverteu. Aí mas doeu bastante. Doeu, o processo foi dolorido. Ela recusou propostas muito boas pra voltar pra você, né? Pra trabalhar. Praticamente ela pegou a faculdade dela e engavetou pra nós viver o propósito de Deus.
Mas aí o que aconteceu? Deus fez uma reviravolta na nossa vida. Pode comentar, que eu sei que tu quer. Não, tá. Pode continuar. Aí Deus Tá fez, indo bem. Deus fez Agora vai ter que falar, pode falar. Agora Deus vamos fez abrir uma um... reviravolta na nossa vida. Né? A Gabriela saiu do mercado de trabalho para cuidar de mim e dos nossos filhos. E o que aconteceu? Aconteceu o que é esperado que a palavra diz. A gente começou a prosperar, gente. A gente começou a dar certo. Agora eu que supro toda a minha casa, sou eu. A única renda da nossa casa sou eu. Cuido da minha esposa, cuido dos meus filhos. O que ela precisa, ela tem a liberdade de ela usufruir, né? Ela, como mulher sábia, cuida. Eu saio, volto, nossos filhos estão ali. Ah, mas aí é complicado? É complicado, porque está custando muita coisa para ela. Só que as mulheres não entenderam isso ainda. É o preço. E pro homem também vai nos custar tudo, gente. É um preço de cuidar um bom filho, de tratar um bom filho, uma Tem criança uma casa crescer diferente. saudável. Exatamente. Ter uma casa diferente vai nos custar tudo, gente. Aí lá na frente, eu sempre falo isso, lá na frente eu tenho certeza que nós vamos ver o que foi forjado nos nossos filhos. Exatamente. E nós vamos dizer obrigado, Senhor. Não é pela a tia da creche oportunidade. que deu o primeiro papá. Não é a tia da creche que viu o primeiro andar. Foi minha esposa que viu o primeiro caminhar do nosso filho. Entendeu? Então hoje eu poder dizer assim, cara, de um homem frustrado para um homem realizado em Deus, com uma família realizada, é plano de Deus. É palavra, gente. É palavra. Caridade. É polêmico, né? É polêmico. difícil. É que é polêmico. contrário, né? É o ao- contrário. Não mundo aceitam O que a secular. sociedade está pregando é o Isso. Ao contrário. contrário. A mulher Imagina, tem que antes sair. pra mim era uma ofensa eu depender dele pra comprar qualquer coisa, mas capaz, não. Eu nem falava nada, ela comprava. Exatamente. E não que ele se omitisse a me dar os cuidados, mas ele não sabia, então ele não se preocupava. Ele também nunca viu a mãe dele ser cuidada por ninguém. Ela criou os filhos assim da forma que ela conseguiu. Então eu digo assim que em Deus tudo é possível. Tudo é possível. Tudo. Se hoje nós vivemos algo extraordinário é porque Deus realmente nos Exatamente. forjou, gente. Mas a gente quis passar o processo. A gente quis viver o padrão da palavra. Né? Que nem você falou. A gente tá ao contrário do mundo, gente. É verdade. A minha esposa tem uma graduação que abre portas gigantescas para ela. Ela fez o que? Não, é minha família, é palavra. Nós somos chamados para cuidar de família, então eu tenho que cuidar da minha. Temos que viver isso. Temos que viver isso. Para o homem que olha de fora, muitos julgam, né? Nossa, Sim. Julgam. Sim. Muito As julgam, não mulheres entende. Sim, porque tá em Tu não casa. trabalhar. Eu As sei mulheres que eu mais sou- julgam do que os homens. então. Às vezes os próprios da família, né, Sim. julgam. Tu tem que trabalhar, daí... Porque eu também, eu parei de trabalhar pra cuidar da minha filha. Eu criei a minha filha e foi até difícil de eu conseguir sair. E às vezes eu chorava porque eu sentia falta dela. E Sim. eu disse, não, eu vou cuidar da minha filha. E eu fiquei, agora ela vai fazer 4. Então eu ainda tô... Semana com ela iniciou elas. na escola. A gente agora- pôde levar na escola hoje, semana. Ela chorou, eu Tu chorei. também estão em adaptação. Estou- Mãe e filha. Só que vai com uma base totalmente diferente, né? Não vai ser chegado e não vai ser aberto a cabecinha, colocado o que eles querem, não. Tem uma base. E dificilmente a tua filha vai ter problemas emocionais Exatamente. no futuro. Porque a base, a fundamentação está sendo bem consolidada. E eu vejo que é isso que vale a pena. É isso que nós não vamos ter arrependimento. É. Às vezes, né, abrindo agora Vai o tem adendo muitos de pai leques, para né? filho, É. pai para filho. Às vezes a Andrea fala, a gente vai analisar uma criança feliz, né? Até a Andrea esses dias colocou os aspectos que os psicólogos dizem, uma criança feliz, a gente vê tudo isso na Isabel. Sim. É até Arteira. feliz demais. Arteira, não uma para, saúde. tem saúde. Porque daí a gente faz o quê? Muitas das pessoas estão usando o trabalho como fuga do celular, né? Eu sou cristão. Tá, então, quem fica teu filho? Ela vai 6 da manhã pra escolinha, 6 da tarde eu pego, dou 4 horas de... Que não dá 4 Nem horas, dá, principalmente pra mulher, não vai Criança dar. janta e dorme. Vai ali, escolinha de volta. Aí depois lá na frente, mas eu não entendo por que não deu certo. Eu não entendo, por exemplo. Gente, vive a palavra e vê acontecer simples. Aconteceu na minha vida, vai acontecer na tua também. Deu. Irmão, mas vamos abrir mão de muita coisa. Sim. Quem sabe um dia a gente conte um testemunho nosso pra vocês verem o que a gente abriu mão. Aí você vai dizer assim, poxa, Deus é bom. Deus é bom.
Eu só quis viver o que a palavra dele diz. Voltamos pro namoro dos jovens aí, que o Matheus ficou deslocado. O Matheus ficou deslocado. Passei virado aqui, mas vamos lá então. Bora. Essa questão de pai e filho que a gente estava falando, a Bíblia diz que quando a gente se unir a uma mulher, a mulher se unir a um homem, ali eles são um só, a partir daquele momento a gente honra o nosso cônjuge, certo? Só que eu vejo muito hoje em dia a minha geração fazendo isso já no namoro. Isso se considera certo? A gente, a partir do namoro, tornar aquele namoro uma prioridade e acabar deixando pai, mãe, irmãos, toda a nossa família de lado para priorizar o namoro? Tem que haver um equilíbrio, né? O respeito, sim, mas enquanto namoro não é prioridade. A prioridade segue sendo Deus. E a honra e pai e mãe, principalmente nesse quesito, deve ser estabelecida. A Bíblia nos orienta a ouvir os conselhos dos pais, né? E obedecer as diretrizes, principalmente porque no namoro você ainda está na casa dos seus pais. Então isso é muito importante para que você não vá depois para um casamento já levando maldições do namoro, né? O Ali prega muito isso para os jovens no curso de Homem ao Máximo e é bem importante. Eu acho, cara, eu vou te dizer assim, ó, que toda vez que você coloca algo à frente de Deus, dando honra, né, a essa pessoa de frente de Deus, já dá problema, né? Então a questão é, a prioridade vai ser sempre Deus. Deus, sua família, e assim, né, Deus, com o cônjuge, a família ali, os filhos, depois vem o trabalho, para depois vir a igreja, tá? A gente foi ensinado muito errado, né? E aí a nossa geração tá modelando isso, né? A sua geração, né, que tá um pouquinho pior, né? Antes eu dizia assim, essa geração não tem mais o que fazer. Daí eu mudei minha palavra, eu disse, não tem como. Se eu me posicionar, eu ensinar alguém, eu tentar ajudar alguém, tudo aquilo que Deus me deu, a gente pode ainda resgatar essa geração, né? Porque tem homens, tem meninos e meninas que querem viver a realidade de Deus. O que falta? Alguém que venha e traga a luz, né? Só que aí a gente está falando de algo bem bacana aqui. A gente está desenvolvendo um podcast muito legal. Só que aí depois lá fora o pessoal vai... porque não precisa. Porque não é bem assim. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas daí você vai ver o estilo de vida da pessoa, está destruído. Verdade. Sabe o que aconteceu? Eu dei uma escola bíblica para adolescentes. E eu fiz uma pergunta na sala, disse assim, quantos de vocês casariam com seu pai e com a sua mãe? Ninguém levantou a mão. Dentro da igreja. Ninguém. Isso me espantou. Porque o mínimo era a menina olhar e dizer assim, meu pai é meu exemplo, meu ideal. Meu príncipe. Não, nenhuma menina levantou a mão e nenhum menino levantou a mão para casar com a sua mãe. Então você vê que essa base já vem errada. Mas na questão de você colocar a pessoa como prioridade, nunca, né? Depois o relacionamento sério ali, a aliança, o casamento, ok, sim. É sua prioridade, Deus e ela. Deus e a sua casa. Mas enquanto isso, não. Foca em Deus. Mas eu quero prioridade. Desculpa. Depois que você casar, você vai ter eu todinho pra você, ela todinha pra você. Mas enquanto isso, vai estudando, vai fazendo isso, porque se você colocar como prioridade, você vai parar de estudar. Você vai parar de focar naquilo que realmente importa, e é isso que acontece, né? Muitos jovens deixam... Deixam tudo. Eu vou no ensaio hoje. Eu podia estar lá nos jovens, né? Eu podia estar lá aprendendo uma palavra, estar desenvolvendo alguma coisa. Mas daí a dona moça lá quer que eu fique. Aí, desculpe a expressão, os meninos muito careta, né? Porque a modelagem de um homem careta, que não tem responsabilidade, vai ficar. Aí depois diz, Deus me abandonou. Não, você abandonou Deus. É verdade. Você deixou Deus. As coisas não estão dando certo, porque você perdeu o seu propósito. E tem muitos jovens, a André vai fazer essa pergunta agora, que estão presos nisso, né? Pode fazer a pergunta, eu separei pra ela já tá. Quais são os alertas de um relacionamento tóxico e abusivo? Vai lá forte. Isso é importante. Isso importa muito jovem que estão presos em relacionamentos e não conseguem se... Uma paixão, né, que é avassaladora, às vezes cega a pessoa, ela
tá acontecendo tudo, tá fazendo tudo e ela tá ali, É não de- consegue sair do relacionamento, né? E Independência todo mundo emocional, né? alertando, todo mundo falando e a pessoa ali cega e não tem. Esse descontrole emocional não vem de Deus, né? Então já é um Exatamente. sinal que a pessoa não pode se dizer, pode dizer que tem parte com Jesus, mas os fatos já se contradizem, né? Muito relacionamento abusivo, pessoas manipuladoras, traços de narcisismo, isso é muito importante. Porque, como a gente falou no início, pessoas não mudam pessoas, só Deus pode mudar, né, Verdade. a pessoa. E muitas dessas questões influenciam, são traços de falta de caráter, né. Excesso de ciúme também, mas não quer mais que eu cumprimente ninguém, mas eu não posso, mas eu não ensaio, se ele não ir, eu não posso ir, mas é amor. Não, isso não é amor. Então, os sinais... Possessão, né? Possessão, isso não vem de Deus. Essa pergunta é muito importante. Exatamente. Por isso que é que às vezes é difícil para o jovem se aconselhar com um líder ou com algum casal que tenha experiência com isso, porque ele não quer ouvir. Talvez ele vai ter que deixar. Não, isso não é para você. Não vai seguir aquilo que você está projetando. Eles não querem ouvir isso. Então é mais fácil seguir levando casa, indo para um extremo. A gente já atendeu jovens que era assim, e depois não me bateu, Sim. Casal sim. jovem. me com derrubou no agressão. chão e me Com encheu de agressão. chutes. Mas no namoro só pegou no meu braço. No namoro só tinha crise de ciúme. Mas os sinais estão Nós evidentes. estávamos ali te alertando. Te alertando, exatamente. Então. Gente, emoção. Tem que tratar o emocional. Se tu não teve, né, trata. Te desenvolve. Busca tratar o teu emocional. Busca entender o porquê aconteceu isso, porquê aconteceu aquilo, né? A palavra te dá uma base top. Vou buscar um psicólogo. Tá aqui tua psicóloga, a Bíblia. Vai ler Bíblia. Vai buscar a Bíblia. Mas eu preciso de uma ajuda auxiliar. Acha alguém cristão. Que também tá dando medo já, né? Esse meio tá meio complicado. O pessoal começou a pegar a modernidade aí, começou a trazer umas coisas meio estranhas. Né? Espiritismo. Um espiritismo junto, tentando auxiliar, quando vê tá piorando. Quando Salomão começou a buscar outras coisas, ele se perdeu, né? Exatamente, verdade. muito bom. Exatamente, então a gente fica com a palavra. Né? Tá doentio demais, não me deixa fazer muita coisa. Corta. Não vai dar. Eu preciso viver, eu preciso de Deus. Né? E a Gabriela já falou tudo. Não vou ficar falando besteira aí, não. Essa questão de buscar auxílio é até bem importante, porque a gente tem casais amigos. E às vezes a gente não tem essa segurança, vamos dizer assim, essa Sim. coragem de conversar com o pai, com a mãe, com um líder, com um pastor, mas tem de falar com um amigo. Sim. Tem coragem de falar com um amigo de empresa, tem coragem de falar Isso é com um terrível. amigo da igreja. E isso seria certo? Isso seria aconselhável? E às Depende, vezes, né? é um amigo que não é da igreja, né? Que não é cristão, que tem uma mente Exatamente. toda. Demoníaco. Né? Desculpa a expressão, mas é uma mente E demoníaca. às vezes o jovem acaba caindo numa arapuca do cão, né? Tá totalmente errado. É. Eu tenho como base para mim me aconselhar alguém que esteja vivendo melhor que eu. E você é melhor que alguém? Não, eu preciso me aconselhar alguém que tem um casamento melhor que o meu. Alguém que está vivendo algo que talvez eu queira viver, né? Dentro, e não busco conselhos fora. Não busco mesmo. Venho pro meu pastor, buscamos os nossos auxílios. Tem o Lindomar, que é um cara que eu tenho como meu mentor aí, um dos pioneiros em Caxias da questão de família, de namoro, né? Então, eu tenho algumas referências. Por quê? Porque se você vai abrir pro amigo, né, que está lá na empresa, tô com um problema de relacionamento, não sei o que eu faço, e o cara é mundano, o que ele vai falar pra ti? Chuta o balde, cara. É muito novo, vai Sim, conhecer é muito outras. novo, vai conhecer outros, cara. Vai ferver. A mesma questão é pra uma menina. A menina vai abrir lá pra... Aí tem uma mulher que já é um pouco vivida, ela vai dizer assim, menina, deixa disso. Vai cuidar de você mesmo.
Tem um monte de homem aí. Vai curtir. Só que daí ela já tá com uma prisão emocional. Daí ela sai e curte com outra prisão emocional. Aí outra ferida, e outra ferida, e outra ferida, e outra ferida, e outra ferida. Aí caiu pra um felizardo cristão, que daí ela quer mudar, e o cara vai... Né? Ou vice-versa, pra menina também. Aí um monte de herança, né? Um monte de amarra. E aí o que aconteça? Daí começa o rapaz ali, pede um conselho pro amigo. E o amigo fala, vai, pega outra, vai, sai. Daí faz que nem o Abner, né? E daí diz, como é teu nome? Prazer, Satanás. Um abismo chama o outro, cara. E sabe, uma coisa que me chamou a atenção, Matheus, foi a questão assim, às vezes eu não tenho a liberdade de falar com o pai. Cara, isso é o que nós mais temos hoje dentro da igreja. A gente tem presbítero, a gente tem evangelista, a gente tem um monte de patente. Mas às vezes os caras não conseguem cuidar da sua própria casa, gente. Vamos falar do que a gente conhece, ok? Tá batendo, irmão? Não. Eu tô trazendo um alerta para que nós precisamos tratar nós dentro para que nós possamos ganhar fora. Quando nós tratamos nós dentro, gente, o presbítero vai dar certo, o evangelista vai dar certo e a gente vai ter um modelo top. A gente vai ter um modelo muito bom. Porque daí tu vai dizer assim, opa, eu quero ser que nem aquele cara. Entendeu? Eu quero desenvolver, eu quero chegar onde esse cara chegou. Quero poder ter algo do que ele recebeu de Deus. Entendeu? E quando se trata dentro do lar, cara, a mulher vai ter que desenvolver com a mãe assuntos que possam ajudar ela. E o menino com o pai. Mas a gente não tem isso. A gente não tem, gente. A gente vai te trazer os nossos filhos, a gente tá jogando eles pra longe, né? Aí você, eu tenho um filho adolescente, tá? Tem 15 anos, mas só dá problema, tá? Ok, mas como é que tu ensina ele? Eu falei pra ele não fazer isso, pra ele não fazer aquilo, tá? E como é que você age? Você fala pra ele não fazer, você faz. Aí você quer que o jovem dê certo. Você quer que o adolescente aconteça. Não vai dar certo. Você tá cobrando algo que você não tá vivendo. Entendeu? É que nem você falar pra um jovem, sexo é horrível. Aí o jovem vai lá e pratica. O que acontece? É bom. Você mentiu. Meu filho, isso é bom, mas tem limites. É um exemplo. E eu trouxe esse exemplo porque é bem dessa situação mesmo. É bom, mas você vai ter que fazer isso, você vai ter que ter esse princípio, você vai ter que ser a base, vai ter que ter essa direção. As consequências de fazer errado vai te levar a isso. Exatamente. A gente levar tudo a panos limpos. Você vai ter seu filho pra ti. Quando ele pensar em escorregar ou ele escorregar, ele vai me dizer assim, aconteceu, e agora? O que eu faço? O primeiro refúgio vai ser seu lar. Só que o nosso refúgio está sendo o quê? Fugir do lar. Porque a gente não está tendo base e respaldo para nos auxiliar ali. O pastor da igreja, ele ensina a igreja, ele nos dá orientação. Agora, o pastor da casa é você, líder, sacerdote. E seu filho precisa. Porque toda essa manifestação e rebeldia desses jovens é o que? É um clamor do que? Eu preciso de limite. O jovem está clamando limite. Eu não tenho limite, alguém vai me dar limite, por favor? É o que acontece? Nas ruas o pessoal dá limite. E não tem dó. Uhum. Isso aí. E o mundo cobra muito forte isso. Porque ele está clamando por limite. Todo mundo está clamando por limite. E alguém tem que botar. Daí quando não posiciona, nossa, todo mundo idolatra aquele cara. Por quê? Porque ele trouxe algo diferente. Ele posicionou. Ele usou aquilo que ele tinha sobre ele. Tanto para homens quanto para mulheres. A gente precisa urgente tratar isso e trazer os nossos filhos, trazer para dentro da igreja, casais, né? Eu tô com um problema, o Matheus tá com um problema X, eu vou falar com o meu líder de jovens. Meu líder, o que acontece? Falou com teu pai, com a tua mãe? Não, então você vai lá e explica a situação para eles. Se eles não te auxiliarem, eu vou te auxiliar e a gente vai resolver essa sua situação. E boa sorte pra vocês que são de jovens, porque não tá fácil. A gente vai ter que orar junto, né, Matheus? Jejuar em cima antigamente orava em cima, botava o milho, né? Orava até. Mas é a minha próxima pergunta. Tá velho aí mesmo? Não, já sou mais. Lembro disso. Não é da minha época. Não é da minha época. Quando a gente se batiza, eu me batizei com 12, a gente se batizou junto, uma curiosidade, eu e a André se batizamos juntos. Que legal. Foi bem assim, 12 ou 14 anos, mas só tem uma questão, a gente se batiza
mas os nossos hormônios eles não se convertem com a gente. Né? Desculpa, Felizmente não tudo acontece endemoniado, isso. assim, terrível esses hormônios. A gente vê, assim, quando a gente pega, trazendo para um tempo contemporâneo, agora, nossos tempos atuais, nós vivemos que antigamente, o que acontecia? O jovem, o velho, qualquer homem, a mulher, eles eram levados a ser seduzidos pela parte financeira, pela promoção na empresa, pelo suborno. Mas só que nós temos visto que tem acontecido diferente. Hoje o jovem, propriamente aquele que tem um cargo eclesiástico na igreja, muitos se perdem pela tentação. Muitos caem em adultério, muitos... Você vai pegar agora, você vai trazer lá para trás, você vai ver que Davi, ele quase que toda aquela história dele bonita foi rabiscada por causa de um ato sexual, por causa de uma tentação. Tu pega Sansão, que foi colocado ali para ser um semideus, né? Sansão tinha uma força diferente e também por um desvio de caráter, por uma tentação, ele acabou abreviando seu ministério e foi morto de uma forma tão trágica, né? Então qual que é uma pergunta para nós? Qual que são as estratégias, se há que tem uma estratégia para lidar com a tentação? Eu digo que o jovem que está namorando, que está querendo namorar, que está noivo, qual que são as estratégias que o jovem tem que usar? Jejum e oração e foge dela. Foge da tentação. Foge da tentação. Resistir ao diabo. Resistir, exatamente, resiste. E tu colocou uma coisa bem certa. A parte sexual hoje está muito acelerada. Infelizmente, não tem como a gente não falar disso. Não tem como a gente não tratar disso, né? Porque a tentação hoje é isso. É você fazer o test drive antes de você entrar pro casamento. Né? E muitos jovens têm caído e têm vivido em imoralidade com isso, cara. Com essa questão. Até uma questão interessante, estava ouvindo um pastor e ele falou que lá nos Estados Unidos quase 80% dos jovens já teve relação sexual sem ter nunca encostado numa mulher, porque estão afundados em pornografia. Entendeu? Jovens de 20, 18 anos perdidos na tentação sem nunca ter encostado em uma mulher e vice-versa. Então ao ponto que a gente chegou e como o inimigo tem sido sujo. Por quê? Verdade. Porque ele traz essa perca e tu perdeu essa aliança. Quando você tem, né, a relação, você tem o pacto, ali acontece, né, o ato sexual, o auge do homem, o sêmen é como o sangue, né? Então tem as mesmas características. Então vai formar uma aliança. A gente foi resgatado pelo quê? Pelo sangue de Jesus, gente. Então você vê que o inimigo ele está banalizando tudo. Ele está pegando a nossa juventude e fazendo o que ele quer. É uma realidade. Por quê? Porque nós estamos deixando isso acontecer. A hora que nós nos posicionar, a gente está, né? A gente consegue estancar isso pelo poder da palavra. Não porque nós somos bons, mas pela palavra. A autoridade que o Senhor Jesus nos deu, né? Você vai ver que no Monte da Tentação o inimigo chegou a Jesus, isso foi me dado, isso, tal, e eu vou te dar tudo isso, mas tu não vê Jesus questionando sobre, né? Quem te deu? Jesus só está dizendo assim, eu só vim para resgatar e devolver essa autoridade que foi perdida no Éden para eles. Então eles que se posicionem e tomem posse disso e vivam isso. Agora, não dá para ficar sozinho, né? O jovem está namorando, vai ficar sozinho? E você vai dar um beijo normal, mas provavelmente o jovem não vai dar um beijo normal. Aí você vai dar um beijo, vai dar um beijo de língua, vai dar problema, vai esquentar. Sim. Vai esquentar. E aí, se esquentou? Tem um avivamento ali, né? Boa! Nossa, muito legal. Muito legal. Gostei dessa expressão. Aí dá um avivamento. Vai virar corte essa daí. Só que aí tá o problema, né? A Bíblia vai dizer mas que... não é um avivamento saudável isso. Exatamente. Só que aí a Bíblia vai dizer que para você antigamente cometer um ato, você tinha que ter o ato consumado. Agora, pensou, teve a ereção, né? Quando eu digo ereção, ficou pronto, sentiu o calor, tá pecando. E aí? Só que eu não fiz nada, mas você pecou, cara. A gente só beijou, esquentou, empurrei ela pra lá, ele pra cá e tá tudo certo, a gente não fez nada. Mas teve ereção. E aí?
desceu pro coração, cara. Vai ter que orar, pedir perdão e começar essa situação. E a gente não atenta a esses pequenos detalhes. E a Bíblia vai dizer, não cuidar das raposas, mas sim das raposinhas que vêm e comem o quê? O broto. Aquilo que você está plantando. As pequenas coisas. As pequenas coisas, gente. Mas que não pode ser falado em púlpito, eu não sei o porquê. E a gente respeita, tá tudo certo. Mas a gente deveria falar assim em púlpito. Pro jovem entender essas questões, ó. Não dá, mas daí ontem tá tudo certo, né? Esquentou, daí hoje vai fazer de novo. Com certeza você vai tentar ir um pouquinho mais além do limite. Além. E um pouquinho mais além do limite. E outro vai pouquinho. te tentando acabou. tu mesmo. Tu se tenta. E aí você vai usar de artifícios que não provêm de Deus para satisfazer às vezes. E aqui entra também nisso tudo a vigilância, né? Boa. Vou pegar o carro do meu pai, só vou levar lá em casa. Não. Chama o Uber. Ou o pai leva. Às vezes tem uns pais preguiçosos, né? Tem. Não, vai lá. Daí da preguiça deles dá uma situação que influencia a geração dele inteira. Interessante é dizer que a tentação, ao contrário da provação, ela não vem de Deus, né? A tentação vem das nossas próprias concupiscências, do nosso próprio desejo carnal. Né? Muito bem Então colocado. a gente mesmo se tenta. Né? Quando a gente e ela namorávamos, às vezes a gente tinha que orar. Porque a gente é o... Olha, ó. Não era pra falar, não deu pra ele. Mas aí nós temos que orar e muitas vezes é melhor, então peraí, cada um no seu... Porque daqui a um pouquinho tu vai pecar, que tu vai fazer. Exatamente. E é muito difícil isso aí pro jovem. Aí vem escândalo. Então o jovem, ele precisa fugir, gente. Só estamos nós dois. Não. Então o menino, né, o líder, o homem, desculpa, querida, mas eu tenho um compromisso e eu preciso honrar esse compromisso. Tem muita gente que vai ouvir isso e depois vai dizer assim, vai dar risada. Depois vai dar risada no inferno, porque daí tá pecando, tá errando. Não tá cuidando disso. E uma coisa que eu aprendi, que o meu pecado não para só em mim, né? Ele pega uma geração. O meu pecado não para só em mim, pega uma geração. O Ali pecou? Vai pegar no Benício, vai pegar no Samuel. Então eu tenho que cuidar muito dos meus passos, muito daquilo que eu vou fazer. E principalmente vocês, né? Vocês jovens, porque vocês têm a questão das heranças primeira, segunda geração, terceira e quarta. De repente você vai ser quem vai estancar situações na sua casa que vinham há anos, décadas, trazendo problema. E através do seu posicionamento vai ser estancado isso. Então a responsabilidade dos nossos jovens é muito boa e nós temos que auxiliá-los para eles fugirem disso. Deixa eu fazer mais uma pergunta que está aqui na pauta. Estamos chegando com a prova no finalzinho, tá? Viu como passa rápido, uma hora e meia, eu falei que passava. Que isso? Qual que é o papel dos pais? Né? O pai tá vendo ali que a situação tá esquentando. Qual que é o papel dele qual que é a ação que ele deve ter? Bombeiro. Água, essa é a pedra no sapato. Pai e mãe, acho que o papel deles é fundamental. Primeiro, saber quem é o filho deles. Quem é o Mateus para os pais deles? Quem é o Ali para os meus pais? Quem é a Gabriela para os pais dela? É importante saber quem é os nossos filhos. O que o Ali gosta, o que o Ali não gosta. O que chama a atenção dos olhos do Ali, o que não chama. Porque um pai conhece o filho. Um pai sabe quando o filho está mentindo. Não tem. Tu pode tentar disfarçar de tudo quanto é maneira. Tu vai fazer uma coisa, tua mãe e teu pai vão dizer assim, tá bom. Mas o papel do pai é fundamental. O pai, principalmente o pai, se tem menina, a forma de como vai tratar. Se tem menino, a forma de como vai formar. A mãe, se tem menino, a forma de como vai ensinar os cuidados, né? Se tem menino, a forma de como vai mostrar para o filho como uma mulher deve ser tratada, né? Porque eu não posso, a mulher não pode olhar para o seu filho e ensinar que, né? Ou eu como homem ensinar que a menina, alguém é um pedaço de carne. Não, é um ser humano, tem sentimentos, tem uma história. Então o nosso papel é primordial em tudo, levar até Deus, deixar os nossos filhos ver a gente orar, deixar os nossos filhos ver a gente fazer as coisas para Deus, porque daí tu chega em casa, aquele culto tá terrível, o que você está transmitindo pro seu filho? Mas os irmãos lá, os irmãos não dá, tu vem pra igreja, mas tu vai estar dentro de casa, tu só fala mal das pessoas.
Daí tu quer que teu filho esteja dentro da igreja. Você quer que teu filho tenha uma vida, né? Você pede caráter quando você não tem caráter. Você pede obediência quando você não obedece. Né? Então, você vai ter que ser o modelo do seu filho. De busca, de vida, de santidade. Né? Isso é importantíssimo. Porque se nós errarmos como pai, acabou. E a gente é mordomo, né? A gente é mordomo, os filhos não são nossos, são de Deus. Então a gente atenta em cuidar bem, porque isso vai ser requerido de nós. Vai ser requerido de nós, é uma realidade, e a gente não atenta para isso. Quando o Ali chegar no céu, vai chegar assim, aí Deus vai dizer para ele: e aí, Ali, como é que foi? Tudo bem? Tudo certo, senhor. Tá você aqui, tá a Gabriela, tá, mas cadê o resto da galera? Pois é, senhor, eles não quiseram. Tá, mas você era o mordomo. Os filhos são herança. Por que você não multiplicou essa herança? Por que você não fez essa herança acontecer e dar certo? Eu te coloquei nas suas mãos. Né? Lembra da passagem dos servos lá? Deu um talento para um, 2 para outro, e assim por diante para outro. O outro multiplicou, esse multiplicou, o outro guardou porque ficou com medo. A gente não pode ter medo de fazer os nossos filhos. Interessante dizer que o único negligente foi aquele que guardou e não multiplicou. E foi aquele que mais sofreu. Mais sofreu consequência. Então, aquele que achou que estava fazendo certo, guardou ali na bolsa de valores, ele deixar quietinho ali. Não. Foi o servo negligente. Investe, gente. Potencializa seu filho. Faz seu filho acontecer. Pai, amanhã eu tenho uma prova, tá difícil. Vamos orar para Deus hoje, meu filho. Vamos buscar de Deus, né? Eu gosto muito da passagem da Bíblia aqui, ó. Deixa eu achar aqui rapidinho, coisa. Êxodo 2 vai falar aqui, ó. Legado, ó. Êxodo 2, 23, 24 e 25, que fala sobre a morte, né? E aconteceu depois de muitos dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido. E lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaac e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e o conheceu Deus. Cara, isso fala de legado, de herança, né? Porque Abraão posicionou, mas 400 anos depois, uma geração inteira pôde clamar, e por causa do posicionamento dele, Deus os conheceu. Então a gente tem que fazer com que os nossos filhos, deixar um legado, algo no céu, que quando o Ali e a Gabriela não tiver, o Benício e o Samuel possam clamar e o Senhor dizer assim: pode falar porque o teu pai deixou algo aqui. Posso orar como Deus de Abraão, Deus do Ali e Deus da Gabi. Meu Deus, mano. É exatamente. Deus dos meus pais, tu é real? Porque meu pai e minha mãe sempre falou, então se apresenta pra mim. E ele vai clamar e Deus vai dizer: não, pode pedir porque tem reserva. É isso que a gente precisa como pais deixar. Porque a gente tá pensando em deixar R$1 milhão na conta, gente, bacana, legal. Mas talvez isso aí não vai dar nem pra remédio. Mas agora você deixar algo no céu, muda totalmente o jogo pro teu filho, para futuras gerações. Né? Deus. Eu tenho uma pra fazer, que se eu não fizer, vai dar ruim. É do Abner, eu sei, é do Abner. Eu não ia dizer quem foi o Abner que pediu pra fazer a pergunta. Ele ficou sorridente, olha. Mas eu queria saber se existem, e se sim, quais são as perguntas mais importantes que a gente deveria fazer para nossa companheira, para o nosso companheiro que a gente está tendo um relacionamento antes de um casamento. Quais seriam essas perguntas? Qual o teu amor por Deus? Qual o teu amor pela palavra? Né? Qual o teu amor por Deus? Essa é a primeira pergunta. O quanto você ama Deus? Eu amo de todas as minhas forças. Então é uma pergunta importante, porque eu e a Gabriela, a gente tem uma situação. A gente ama mais a Deus do que a gente ama um ao outro. Porque se ela me amar mais que Deus, acabou. Né? Ela tem que amar mais Deus do que me ama a mim. Então, a partir do momento que essa pessoa ama Deus de verdade, é um sinal. Segundo, essa pessoa vai te levar até Deus. Importante, não é uma pergunta, mas é uma atitude de vista de como antes de fazer o casamento. O propósito seu alinha com o propósito dela? As suas
qualidades somam as qualidades dela? Ou as dificuldades dela? Desculpa. Pode. Algo importante que tu tinha falado do jugo desigual. É, isso é importante. Eu tenho chamado pra ser Importante. pastor, mas ela não quer saber de cuidar de gente. Aí, ó. Exatamente. Isso é Isso é bem complicado. Teu Eu tenho ministério esse já tá chamado, naufragando você antes de aceita iniciar. somar? É. Eu sou missionário. Isso. Mas Só que ela não- eu não vou fazer missão. Vai tu. É. Eu não vou passar trabalho por aí. Exatamente. Então, 3 perguntas importantes, né? E às vezes Ama tu planeja Deus. alguma coisa na pessoa, no namorado, tá? Aí eu quero alguém que seja igual tem o mesmo objetivo. Só que essa pessoa não tá nem aí com o teu objetivo. E daí tu vai trazer isso pro casamento, sabendo que o namoro ela não quer. Ela não quer desempenhar um ministério eclesiástico por muitos jovens. Ela não quer servir a Deus. Ela não quer... Não, mas eu vou lá, eu vou convencer. Ela não vai convencer. Eu acho que não ela não vai convencer. Vocês são um exemplo. Olha a hora que vocês chegam na igreja para se preparar. Imagina se não compreende, se não vive junto, se não ama esse chamado. Como que dá certo? Exatamente. E eu, Gabriela, Deus casou nossos chamados. Ela prega demais e eu ensino. E tem momentos que a gente ministra junto e acontece. Mas vocês viram que ele fala mais do que eu? Fala. Só que Ele ama esse ministério. Eu gosto ele ama. disso. Eu gosto de poder desenvolver isso. Eu gosto de poder ajudar pessoas a sair de uma estagnação e desenvolver em Deus, ter sede por Deus, sabe? Porque tudo que nós vivemos é por Deus. Então tem que trazer essa sede de você criar uma família, de você ter filho, de você colocar a palavra em prática. É que a gratidão também que nos move, né? Nossa, Só gente. nós sabemos o que Deus, de onde Deus nos tirou. Às vezes é a pessoa mais linda que você vai encontrar na vida. Ama a Deus? Pois é. O amar a Deus é como? Tipo assim, se você precisar abandonar uma faculdade por amor a Deus, você vai abandonar? Não sei. Se você precisar abandonar alguma situação para isso, para viver o sonho de Deus, para viver o sonho de Deus, tem como? Acho que eu não amo a Deus tanto assim. Então a gente tem muitos jovens que eu já vi muitos casos, né, dela, vocês já viram muitos casos de jovens que desempenhavam muitas coisas na igreja que era uma benção. O casamento serviu só para deixar eles de lado. Estagnados. Ela cantava quando não era casada. Começou a casar, nunca mais cantou. Porque o marido não quer estar junto, ou a esposa não quer estar junto. Mas depois muda. Muda nada. Muda não. Então, gente... Os problemas só potencializam depois do casamento. Então, acho que a principal pergunta, se ama a Deus, qual o seu propósito, né? O meu propósito é esse, meu chamado é esse, é isso que eu sou em Deus. Isso não é soberba, isso é inteligência, né? Direção, você saber quem é Deus. Porque, como eu falei, se tiver 2 cadeiras para sentar, você sabe quem você é em Deus e você vai sentar na cadeira certa. Porque a pior coisa é você dar certo no lugar errado. É terrível. Você prosperar onde não era para você prosperar. Você não vai fazer com amor. Aquilo vai ser um peso. E quando se torna um peso, acabou, gente. Acabou. Mas faça essas perguntas. Ama a Deus. Teu propósito, meu é esse, teu é aquele. Acho que uma outra pergunta importante. Respondido, Abner. Respondido. Daqui uns 20 anos, quando tu for casar, tu lembra dessa resposta. Não, o Abner, ele fez o Homem ao Máximo lá nas Bênçãos Ano Novo. Calma. Ele tem a grande chance, em nome de Jesus, vai acontecer de viver algo extraordinário. Porque ele é um menino que ele observa muito, ele aprende muito, ele põe em prática muito. Ele se deixa ser moldado, né? O legal disso é que essa pergunta realmente foi o Abner que pediu para eu fazer, só que não é uma pergunta que vem só do Abner. Durante a semana, algumas pessoas me fizeram a mesma pergunta. E veio tantas perguntas na nossa cabeça, será que ela gosta de carro tanto que eu gosto? Será que ela é da roça, que nem ele gosta da roça? Será que ela gosta de pescar? Só que a gente não lembra do principal às vezes, sabe? Será que ela ama Deus o tanto que eu amo? É verdade. Será que o propósito dela se encaixa no meu? Será que ela pensa como eu penso? Exatamente. E é aí que a gente acaba retrocedendo no quesito casamento. Exato. Sim. E aí, aí tem problema pra nós não casados pra sempre. Exatamente.
Aí vem o Casados pra Sempre pra quê? Pra corrigir essas situações. Porque ele disse que ia estar comigo, mas não foi. Porque ela disse que ia fazer pão todo dia, mas faz um ano que não faz pão. Então isso é complicado. Revela, Jesus. Revela. Revela. Gente, mas você vê que são coisas... A gente vê que são coisas óbvias, mas que a gente não para pra prestar atenção no óbvio. Exatamente. A gente não para. É. Aí depois de fazer errado, a gente vai fazer o quê? Mas só foi feito isso. Né? Eu e a Gabriela, a gente disse que para nós tratar famílias é muito complicado, porque a gente não pode invadir. A gente queria invadir muita casa se deixar assim. Né? A gente queria. Tô vendo que vocês não estão bem. A gente queria, sabe? Só que é um ministério a qual as pessoas têm que sentir a liberdade de vir até você para você poder ajudar. Sabe? Aí também tem a questão da nossa juventude, as pessoas dizem, mas são jovens, cara, se você soubesse o que Deus fez, não é nós, é que Deus. As pessoas não entendem que não é sobre as nossas experiências de casado, é sobre a palavra de Deus. A palavra, entende? E aí a gente vê as pessoas que vêm e fazem, a gente começa a ver resultado, a gente assim, aí tipo, no decorrer dos... Não é nós, é quem age em nós. O decorrer dos cursos, assim, daí dá uma semana de aula, dá duas, na terceira semana o pessoal já vem dando testemunho. Põe em prática a palavra. Pronto, gente. Se a palavra diz que tu tem que ir pra direita, por que tu vai pra esquerda? Né? Se a palavra diz que você tem que fazer A, por que você vai fazer B? De birra? Aí depois dizer, Deus, tu não estava comigo. Se tu entendesse a palavra e colocasse em prática, acabou, gente. Aí o que a gente fala também nos cursos, a questão do retrabalho, né? Muitas vezes o tempo é tão precioso, você poderia estar construindo algo novo, projetando algo novo, tá fazendo retrabalho de coisas que fez errado, de colhendo consequências de sementes plantadas erradas. Porque tudo que a gente plantar, a gente vai colher, tá? Não vem com essa que não é obrigado a plantar, mas a colheita ela é obrigatória. Obrigatória. Plantei amor. Plantei ódio, quero receber amor. Vai nessa. Sonha. Planta amor, aí vai ter a colheita do ódio, mas depois você vai colher amor de novo. As pessoas querem algo que nunca deram. Verdade. Exatamente. As pessoas querem. E os jovens estão assim, imediato. Eu te dei, você tem que me... Não. Gente, algo importantíssimo para vocês jovens. Não troquem o chamado de Deus por nada. Entendam quem vocês são em Deus. Saibam quem vocês são em Deus para quê? Para que vocês deem certo. Para que vocês prosperem no lugar certo. Eu acho que isso tudo resume a princípios, né? Princípios. Tu tem que ter os teus princípios pré-estabelecidos. Exato. E não sair daqueles ali. Porque... mas a igreja precisa de alguém que ministre essa situação. Me perdoa, meu pastor, mas... isso não arde em mim. Eu posso auxiliar, com certeza, para a obra, né? Mas o que está em mim é isso. Porque às vezes a gente larga aquilo que a gente tem para auxiliar outras situações e a gente acaba se frustrando porque não é aquilo que a gente quer. Pra tapar um furo, né? Para tapar um furo. Aí isso é perigoso. Aí qual o problema? Não dá certo, frustra, sai da igreja. Ou não quer trabalhar mais nada, estagna. E a gente tem que ter essa visão. Nosso pastor, graças a Deus, tem essa visão. Desenvolve isso, isso aqui. Pode auxiliar aqui? Tá, vai morando para vir um irmão aqui. Isso é legal. A gente precisa disso. Só que em muitas situações a pessoa não atenta. Da minha parte era isso. Falei demais hoje. O Abner, estou quase dormindo. Pode. Estou falando uma questão que a gente não pode entrar no O juiz não deu os acréscimos, né? Rapidinho encerro minha participação. Eu, essa semana, acho que eu escutei uma das coisas mais lindas que eu já pude escutar na vida, assim. Nessa questão de... Primeiro que foi de uma pessoa que ela não é convertida, foi na minha empresa. Essa pessoa é solteira, ela nunca se relacionou na vida. E ela nunca, em momento nenhum, chegou em mim e falou: Mateus, tu como crente, o que tu fez para começar a namorar? Como eu começo a namorar? Ela chegou em mim e falou a seguinte coisa, Ali Gabi: eu não aceito começar a namorar sem antes me consertar. Primeiro porque eu não sou crente, ele falou pra mim. Eu quero primeiro me converter, eu quero primeiro acertar aquilo que eu errei no passado. E sem eu me consertar, não adianta eu querer me construir com alguém. Porque a gente não funda uma casa na areia. Exato. Que legal isso. Uma pessoa não crente me falou isso.
Isso é muito bom. E é bem aquilo que a gente falou no início, o mundo tem clamado por disciplina. Disciplina, assim, disciplina, exatamente. sabe? Então a gente tem visto as pessoas assim que não estão no nosso meio, que estão começando a enxergar isso. Procurando o norte. Exatamente. Procurando o norte. Porque elas estão fora dos padrões do mundo e não estão mais achando esse sentido nesse padrão. Sim. Chega um ponto que nem a Gabriela falou, volta tudo pra essência. Exatamente. Tudo pro início, tudo pra criação, gente. Então, da nossa parte, Seria isso. Gente, agradecer, primeiramente, deixar as palavras, as considerações finais para Andrela. Deus abençoe, Andrela. Paz do Senhor. Quer dar as considerações finais? Pode ir. Agradeço, então. Ficou assustada. Quem que é a Andriela? Olha, só tem uma Andriela na mesa. Agradeço, então, né, o Ali e a Gabi, né, por esses ensinamentos. Foi bênção, né? Eu acredito que muitos jovens tiveram a mente esclarecida, né, sobre essa questão de namoro. Então, foi bênção, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Continue usando, né, nesse ministério de família, né, que Deus dê muita graça e muita sabedoria para vocês. Continuem usando, né, vocês como um exemplo, né, para muitas outras famílias. Né? Amém. Mateus. Bom, só agradecer, né? Eu, como jovem, acho que falo por toda a nossa comunidade, alguns jovens que estão atrás da câmera até, inclusive. Tema assim que a gente precisa muito estudar hoje em dia, né? Então agradeço muito a vocês, o Alan, meu futuro professor, se Deus quiser, a Gabi. Muito obrigado pela participação de vocês. Deus continue abençoando a vida de vocês, a família de vocês. Amém. Que vocês venham ser luz para as famílias que estão nascendo hoje. Amém. Glória a Deus. Agradecer vocês, pelo tempo que vocês nos proporcionaram, estiveram conosco, né? Abrindo mão das crianças. Eu acho que estão com quem? Estão com a avó, né? Então, Deus abençoe vocês. Deixar para vocês um espaço para vocês darem as últimas palavras. A gente que agradece, né? É um tema bem bacana, bem polêmico, né? Nem todo mundo concorda com algumas visões, né? Mas a gente sempre recorre à Bíblia, né? Tudo que a gente tenta repassar, tudo que a gente tenta ensinar é da Bíblia. A gente não quer trazer nenhum conteúdo novo, nada de novo. Acho que é Ctrl+C, Ctrl+V. Deu certo lá atrás, tem que dar certo aqui. O pessoal viveu o extraordinário lá, nós temos que viver o extraordinário aqui, né? A questão é só o quanto nós queremos, né? Então, que Deus abençoe a vida de vocês, Mateus, André, Samuel, obrigado, né? Que Deus guarde vocês nessa liderança de jovens, não é fácil. Deus dê sabedoria, dê estrutura para vocês, né? Direcionamento, para que a juventude do Santa Fé venha a ser uma juventude de referência em Caxias. Acho que está na hora de nós começarmos a nos posicionar para começarmos a ser modelos, né? Amém. Vamos ser perfeitos? Não, né? Mas temos que começar um movimento diferente, né? Claro, com a palavra, com aquilo que nós acreditamos, aquilo que a palavra nos dá respaldo. E o resto, gente, Jesus vai nos dando a base, vai nos dando a direção. Então, obrigado, né? Obrigado mesmo. Deixar um convite pro pessoal que talvez vá assistir amanhã, então, no Vila Amélia, né? Isso, a gente vai ter uma palestra para casais, amanhã é para casais, tá? Então, você que tem teu pai, tua mãe aí que tá nos ouvindo, lá no Vila Amélia, amanhã às 7 horas? 7h30. 7h30, uma palestra para casais. Chega às 7 horas para pegar lugar, né? Isso. 7 horas, uma palestra para casais, né? Vamos falar sobre papéis, algo bem importante, tá? Amém. Então, muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe vocês. Gabi? Deus abençoe vocês, dê sabedoria, graça, disposição nesse ministério que não é fácil, né? Mas é recompensador, com certeza. E que a boa mão do Senhor esteja sempre sobre a casa e a família de vocês também, guardando, livrando, protegendo. Mateus, Deus te dê sabedoria também nas tuas escolhas, né? Te dê um discernimento daquilo que Ele tem para a tua vida, que o teu pé nunca tropece, né? Em nome de Jesus. E nenhuma pedra fora daquilo que o Senhor tem para ti. E que Ele te use também muito nessa terra, na tua geração. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe então a todos os nossos ouvintes, os nossos meninos aí estiveram conosco, nos ajudando, estão quase dormindo já os dois ali. Bênção de Deus, a Nicole também. Mas eles vão para casa sabendo que tem que namorar com 50 anos a partir de hoje. Mais ou menos. O Abner já não entendi muito. Não entendeu parte. muito. Acho que eu dormi nessa parte. Semana que vem então temos o nosso próximo podcast, vai ser bem semana que vem, né? Como foi hoje, nosso terceiro podcast. Deus tem nos abençoado, nossos convidados, sempre assuntos muito bons. E eu mais uma vez agradeço a vocês, né? Qual é o próximo tema?
simplificando a próxima semana Isso aí. sobre Apocalipse, sobre a semana que vem. Nem eu, de tão forte que vai, eu nem vou ficar na mesa. Eu vou ficar ali na tela. Isso é bom, o Wagner é bom nisso, hein? Vai ser bênção de Deus, nosso irmão Paulo Alexandre, né? Oxi. Semana que vem vai ser bênção de Deus, né? Aí vem Então coisa, tá, gente. aí vem coisa Aí boa, vai hein? ser. Vem coisa boa. A gente vai também aprender bastante sobre essa parte escatológica. Deus abençoe então a todos e até a semana que vem, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Amém.